A evolução histórica dos processos de produção aconteceu em 5 estágios. No primeiro deles, nossos antepassados poliam pedras em busca de utensílios. Nesta etapa, não existia comércio. Este conceito só foi existir bem mais tarde, em um segundo estágio, com o artesanato. Aqui, o produtor era responsável por todas as fases da produção, incluindo a venda do produto. O terceiro estágio foi a manufatura, que nasceu junto com o capitalismo. Era um sistema de produção com uma técnica de produção artesanal, mas com uma divisão do trabalho bem mais complexa do que a etapa anterior. A maquinofatura foi o quarto estágio e teve seu início na primeira revolução industrial. Foi um sistema de produção que teve como base o uso de máquinas movidas por fontes de energias, como o carvão e o vapor. Desde então, as empresas têm buscado os melhores métodos e práticas para se produzir mais com menor custo. O quinto estágio é o que vivemos hoje. Alguns chamam de produção 4.0, mas espera um pouquinho que vamos falar sobre o momento atual mais adiante. A produção é um processo produtivo que visa atender e satisfazer às necessidades humanas, em termos de bens e serviços. Os bens são palpáveis, ou seja, objetos que podem ser tocados. Alguns exemplos são alimentos, roupas, imóveis e automóveis. Os serviços são ações como dar aula particular, pintar o cabelo, dar uma consulta médica ou consertar um celular. Isso se trata de algo que alguém faz a uma outra pessoa por um valor estabelecido. A produção é o setor que controla a entrada de matérias-primas na organização e também o seu consumo. Além disso, ela administra o uso e a manutenção das máquinas e dos equipamentos. Outra função típica do setor é acompanhar os níveis de produtividade da empresa. Isso porque sua função é garantir que todo o processo produtivo aconteça sem imprevisto, para que a empresa consiga a maior eficiência com o mínimo de recursos. Existem 3 setores principais quando falamos em administração da produção. São eles o setor primário, que produz matéria-prima, o setor secundário, que transforma a matéria-prima em manufatura, e o setor terciário, que comercializa os produtos. A preocupação com a qualidade do processo fica a cargo da estratégia da produção, que utiliza um sistema lógico para realizar a transformação e concluir o ciclo. O setor de produção pode não parecer tão interessante a princípio, mas ele é cheio de curiosidades. Basta observarmos a história das grandes empresas. Você sabia, por exemplo, que a Coca-Cola manteve sua produção durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha? Com a falta de recursos, a empresa teve que inventar um novo refrigerante. Foi assim que surgiu a Fanta. Além de fatores históricos, pode ser bem curioso conhecer os ingredientes de alguns produtos. Quem diria que é comum usar escamas de peixe em uma maquiagem com brilho, como sombra, para olhos e batons? Ou que o milkshake sabor de morango do McDonald's contém cerca de 50 produtos químicos para imitar o sabor da fruta? Falando em McDonald's, a lanchonete se tornou popular por fazer hambúrgueres como a Ford faz carros, com um método de linha de montagem. Hoje em dia, as indústrias têm investido na mesclagem entre serviços e bens dentro das empresas. Podemos observar que empresas prestadoras de serviços passaram a oferecer bens e produtos como, por exemplo, hotéis que investem muito para ter bons restaurantes. Da mesma forma que empresas que oferecem bens agora prestam serviços, como lojas que vendem roupas e oferecem serviço de ajuste para essas peças. Nos dois casos, o objetivo é se destacar no mercado. Apesar de ter um custo mais alto, essas estratégias ajudam no crescimento e sucesso das empresas. Já a indústria passou a utilizar tecnologias cada vez mais avançadas, dando início à terceira revolução industrial. A produção 4.0 tem como motor 3 fatores: o processo tecnológico, a grande quantidade de informações digitais e os avanços da inovação na área de design, de novos materiais, gestão e produção. Os impactos dessas transformações podem ser sentidos em todas as áreas da organização. As empresas inflexíveis, que reproduzem processos rígidos, perdem competitividade. Por incrível que pareça, o Brasil não está seguindo esta tendência mundial. Segundo um estudo do Departamento da Economia, Competitividade e Tecnologia da Fiesp, a indústria brasileira de alta tecnologia encolheu, fazendo com que o setor de produção perdesse a participação no PIB.
O estudo mostrou que apenas a indústria de baixa intensidade tecnológica e baixa produtividade cresceu no período analisado.